Olá amigos! As primeiras unidades a gasolina foram representadas pelos antigos 1,416V e 1,68V de 4 cilindros de aspiração natural e motores mais modernos com injeção direta de combustível 2,0 FSI e 2,0 TFSI. A paleta também incluiu um novo motor da série EA888 a 1,8 TSI. Mais tarde foram adicionados 1,2 TSI e 1,4 TSI. Os menores 1,4 e 1,6 andam surpreendentemente bem, graças às relações de caixa de câmbio perfeitamente combinadas. O 1,6 litros tem mais torque, mas consome mais combustível. O 1,8 TFSI tem excelente dinâmica e consumo de combustível aceitável, mas a confiabilidade não é muito boa. O representante da série EA888 foi atormentado pela baixa vida útil da transmissão por corrente de distribuição e pelo alto consumo de óleo devido ao design deficiente dos anéis do pistão. A série 2,0 TFSI EA888, que apareceu em 2009, teve os mesmos problemas que o 1,8 TFSI. Anteriormente, era usado o motor turbo da série EA113, mais durável. A disponibilidade de unidades diesel pode ser dividida em dois marcos, PD e CR. Além do confiável e durável 1,9 TDI, até cerca de 2010, era oferecido um 2,0 TDI PD mais moderno com unidades injetoras. Teve três variações. O BMM mais simples foi uma evolução do 1,9 TDI. Seu cabeçote de câmbio único OHC tinha 8 válvulas. O motor de 140 cavalos sempre foi equipado com filtro de partículas, o que era um dos pontos fracos desta unidade. Outro problema é o desgaste dos tuchos das válvulas. O BKD de 16 válvulas com árvores de camas duplas de OHC também desenvolveu 140 cavalos-vapor. Cumpriu as normas de emissões Euro 4 e não dispunha de filtro de partículas. Infelizmente, a cabeça do bloco deste motor pode rachar. O mais potente entre os motores diesel de 2 litros foi o BMN de 16 válvulas, 170 cavalos-vapor. O design é semelhante ao BKD, mas o motor sempre foi equipado com filtro de partículas e injetores piezoelétricos Siemens mais eficientes. Porém, a durabilidade dos injetores revelou-se insuficiente, além disso, os originais são muito caros. Em termos de confiabilidade, o BMN é claramente o pior do 2,0 TDI-PD. Ao contrário do VW Passat ou EZ, o Altea nunca apresentou uma opção turbodiesel de 2 litros com unidade de eixo balanceador. Portanto, não há problema de desgaste no eixo de transmissão da bomba de óleo, o que acaba levando à morte. Em 2009, a gama de motores foi reabastecida com turbodiesel de 4 cilindros com sistema de injeção Common Rail 1,6 TDI e 2,0 TDI. A unidade de 2 litros novamente ficou sem bloco de eixos de equilíbrio. Problemas comuns de recrutas incluem o sistema de recirculação dos gases de escape, EGR. Até o final de outubro de 2011, era utilizado um cooler redondo, que com o tempo perdeu a vedação e ocorreram vazamentos de refrigerante. Versões posteriores receberam um radiador quadrado, que se revelou mais confiável. O segundo problema com o EGR diz respeito à eletrónica. A aba que fecha o fluxo dos gases de escape para a admissão é controlada por um servomotor através do chamado mecanismo de catraca. Infelizmente, todos eles são feitos de plástico e quebram com o tempo. A bomba de água também pode ser uma fonte de vazamento de líquido refrigerante. Portanto, deve ser trocada junto com a correia dentada. Vale ressaltar que a CIT, Volkswagen, estabeleceu um intervalo de renovação de correia excessivamente longo 180 mil km para o 1,6 TDI e 2 milhões e 100 mil km para o 2,0 TDI. É melhor reduzir o período de substituição da correia pelo menos pela metade. A bomba de fábrica geralmente não funcionava tanto tempo. O tensor da correia de transmissão das unidades montadas também pode falhar. Isso geralmente acontecia após 150 mil km. Como resultado, havia o risco de a correia ficar presa sob a tampa plástica da distribuição, o que poderia causar danos ao motor. Gasolina 1,4 e 1,6 foram combinadas com uma caixa manual de 5 velocidades. O 2,0 FSI estava equipado com uma transmissão manual de 6 velocidades ou uma transmissão automática alternativa de 6 velocidades. O 1,8 TSI e o 2,0 TFSI foram emparelhados com uma transmissão manual de 6 velocidades, e o 2,0 TFSI foi opcionalmente emparelhado com um robô DSG de 6 velocidades.
O 1,9 TDI estava acoplado a uma transmissão manual de 5 velocidades e o 2,0 TDI a uma transmissão manual de 6 velocidades. O 2,0 TDI de 16 válvulas poderia ser combinado com um DSG de 6 velocidades. Em alta quilometragem, pode aparecer ruído da transmissão manual de 6 velocidades. O motivo é o desgaste dos rolamentos do eixo. Para cumprir a classificação MSV, o Altea recebeu um chassi sólido. Todas as modificações possuem eixo traseiro com 4 alavancas em cada roda. O manuseio, em comparação com os MPVs clássicos, ficou acima da média. As configurações da suspensão equilibram com sucesso entre suavidade e rigidez esportiva. E as reações aos comandos de direção são rápidas. Existem rumores sobre a vida útil média de um pingente. Pelo contrário, tudo depende do motor utilizado. Os enormes TDIs certamente terão um impacto mais negativo na vida útil dos componentes do chassi do que o leve FSI de alumínio de 2,0 litros ou o 1,4 básico de 16 válvulas. O elo mais fraco no eixo dianteiro é o suporte do braço de controle traseiro. A alavanca possui um pino que é inserido no bloco silencioso. O bloco silencioso faz parte de um suporte de alumínio aparafusado ao chassi auxiliar. Quando o suporte de borracha se desgasta, a máquina tem dificuldade em se mover em linha reta em um sulco. Além disso, a controlabilidade se deteriora. Desde março de 2009, o suporte de alumínio foi substituído por um de ferro, mas o problema de desgaste do bloco silencioso traseiro permaneceu. O ruído da direção e o aumento do esforço na direção podem ser causados por uma falha na unidade de controle da direção hidráulica ou no sensor do volante. E devido a um sensor de pressão defeituoso na unidade hidráulica ABS, ESP, a lâmpada ESP, ABS acende. A carroceria alta do Altea exigia o uso de um para-brisa muito grande para garantir uma boa aerodinâmica. Para manter a estrada visível quando chove, a CIT utilizou um conceito inovador de limpa-para-brisas. Estas não são as clássicas asas de borboleta, conhecidas nos carros franceses. Olhando rapidamente para o para-brisa, parece que faltam os limpadores. Mas olhando mais de perto, você pode ver que eles estão escondidos atrás das tampas plásticas dos pilares dianteiros. Se você ativar o limpador de para-brisa, as palhetas não retornarão completamente à posição original. Quando chove, os limpadores de para-brisa funcionam normalmente. As coisas ficam piores quando neva. É como se os espanhóis nem tivessem testado o carro no inverno. A neve molhada é varrida em direção às prateleiras, onde permanece, acumulando-se cada vez mais. Com o tempo, o mecanismo do limpador de para-brisa fica azedo. As correias começam a se mover cada vez mais devagar, até que um dia emperram completamente. Muitos mecanismos são desmontados, limpos e lubrificados. Isso ajuda, mas geralmente não por muito tempo. O mecanismo é fornecido pelo fabricante como uma peça separada, ou seja, sem motor de passo. Às vezes, depois de ligar o motor, sons estranhos são ouvidos no painel frontal. Sua fonte são os servomotores do sistema de ar-condicionado. São 6 deles em carros com controle climático. O defeito geralmente é apenas acústico. Se você souber de outros problemas de funcionamento do modelo, não deixe de escrever sobre isso.